Louvado seja Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, né? O tema do nosso trimestre, né? Nós estamos no segundo trimestre, é os dons espirituais e ministeriais, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje, especificamente, nós vamos ter a lição de número 4, Louvado seja Deus, que fala sobre os dons de poder. O nosso tema hoje é sobre os dons de poder, louvado seja Deus. E nós temos uma classificação que nós iremos estudar nesta noite, que é o dom da fé, dons de curar, e dons de operação de maravilhas. Observamos que quando falamos dons de curar, está no plural. E é sobre esse assunto que nós iremos estudar nesta noite, né? Vamos, para dar início a essa lição, nós temos como base dois textos bíblicos, né? Que o primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5, louvado seja Deus, que diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a verdade prática que diz o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4, do 9 ao 11. Diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Mas só um é o mesmo Espírito e opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre fé, né? O que é a fé? Louvado seja Deus. Você sabe fazer a diferença entre a fé salvífica e o dom da fé? Nós iremos falar exatamente sobre isso hoje, né? Que o nosso primeiro ponto, ela vai falar aqui sobre o dom da fé. Nosso objetivo geral e específico nós vamos tentar compreender o que significa o dom da fé. Depois nós vamos analisar biblicamente os dons de curar e vamos também saber a respeito do dom de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos ver aqui a introdução. O ministério terreno de Jesus, foi marcado por inúmeros milagres, principalmente os de cura. E a história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nossos ambientes com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto
Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Então, nesta lição, nós estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários para a igreja. E se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vontade do Senhor é que todos nós procuremos os melhores dons. Então, entre os primeiros cristãos, eles sobejavam este dom, né, de poder. Porque, atualmente, nós não vemos as manifestações do dom de poder em nosso ambiente com mais frequência. Vemos que nós estamos vivendo numa época em que as coisas estão assim, mais que difíceis, né? Mas o Senhor é o mesmo e o dom é o mesmo. Então, nós vamos passar aqui para o nosso primeiro tópico, que fala sobre o dom da fé, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9. Louvado seja Deus. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. E nós aprendemos com o texto bíblico em Hebreus 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, né? Então, esse texto, ele dá a definição do que é a fé. E esta definição sobre a fé, ela mostra toda essa confiança que nós temos em Deus. Louvado seja Deus. E o dom da fé? Como é que nós vemos o dom da fé? O dom da fé já é uma capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então, nós vemos o seguinte: existe o dom da fé. E o dom da fé não é a fé salvífica, como nós vemos lá em Romanos 10:17. E não é a fé como fruto do Espírito, como nós podemos ver lá em Gálatas 5:22. Mas o dom da fé é essa capacitação que o Senhor nos concede para fazer coisas maravilhosas, né? É um dom que o Senhor dá para a edificação da igreja. Creio até que muitas vezes essas coisas hoje são mais difíceis de acontecer, porque muitos daqueles que usam deste dom querem usar para o seu próprio proveito. E não é assim. O dom é dado por Deus e a cura é dada por Deus. Então, o dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial, né? Naquele momento, nós podemos contemplar na palavra de Deus quantos milagres o Senhor fez. Louvado seja Deus. O dom da fé, que é a capacitação do Espírito Santo, ele concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Tá certo? Esse dom é uma fé milagrosa, como eu já falei, para uma situação especial. Tem pessoas que acham que o dom é seu e querem tirar proveito disso. Não, este dom é um dom para a edificação da igreja. O tópico 3, ele fala que, o subtópico 3, ele fala sobre o exemplo bíblico do dom da fé. Quando Deus guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estais quieto e vede o livramento. Por quê? Porque pela fé
Ali Moisés já via o livramento que o Senhor ia fazer. Não que ele soubesse de antemão que o Senhor ia abrir o Mar Vermelho, não. Mas ele sabia que o Senhor ia fazer algo maravilhoso, tá certo? Ele diz, o Senhor pelejará por vós e vos caleis. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, né? Então, veja o livramento. Pela fé, nós podemos contemplar as coisas que o Senhor vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, essa fé é um dom maravilhoso. É um dom sobrenatural. Louvado seja Deus. Moisés já contemplava. E muitas vezes nós vemos. A fé natural é aquela fé que nós temos diariamente. Quando nós dizemos assim, não, amanhã eu vou trabalhar e volto para cá. É uma fé natural. Mas o dom da fé é diferente. É você crer verdadeiramente, aleluia, naquilo que você não está vendo, mas sabe que o Senhor vai operar maravilhosamente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos passar para o tópico 2, que fala sobre dons de curar. Observe que está no plural, dons, porque são vários oportunidades que o Senhor concede. Louvado seja Deus. Então, a síntese do tópico 1, ele diz assim, o Espírito Santo, ele concede aos crentes o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Observe, visando a edificação da igreja, do corpo de Cristo, não do homem em si, mas a edificação da igreja. Louvado seja Deus. E o tópico 2 que nós vamos ver, que é dons de curar, se encontra lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, né? O que são os dons de curar? Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidades, né? Dom de curar é para qualquer cura de enfermidade. Nós sabemos que hoje o mundo inteiro está acometido de um vírus fatal. Nós vamos falar nisso mais na frente. E muitos podem dizer assim, por que o Senhor não cura? Né? Nós vamos falar nisso mais na frente, porque isso é verdadeiramente algo que precisa ser falado nesta noite. Então, a concessão desses dons é dada à igreja. Louvado seja Deus. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Nós vemos que muitas vezes o Senhor utiliza deste dom para mostrar algo assim sobrenatural, né? Uma cura, algo que eu vejo assim que é uma maravilha, é a libertação do homem. Para que cura maior do que esta, do que sermos curados do pecado, que é o maior mal nas nossas vidas, né? Então, partindo para cá. Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Louvado seja Deus, como nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 5, capítulo 15, versículo 26. Nós vamos ler só esse versículo para que nós possamos testificar daquilo que estamos falando. Êxodo capítulo 5, 15, versículo 26, diz o seguinte:
15, 26. Glória a Deus. 15, 26. E ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, dizendo que se eles obedecessem, louvado seja Deus, glória ao Senhor, se eles obedecessem ao Senhor, fazendo o que era certo, nenhuma daquelas enfermidades o Senhor deixaria chegar ali neles. Também nós podemos ver o que o Senhor falou aqui em Salmos, capítulo de número 103. Salmos 103. Só um instante. 103, e o versículo de número 3, que diz o seguinte: é Ele, o nosso Deus, que perdoa todos os meus pecados e os seus pecados, e cura todas as suas e as minhas enfermidades. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa aos não crentes, para que eles possam ver, aleluia, o Senhor operando maravilhosamente. Outrora, eles não tinham fé, mas agora eles passaram a crer no evangelho, aleluia, arrependendo-se dos seus pecados. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. A redenção e as curas. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Esse é o subtópico 2 do ponto 3, que fala que enquanto nós não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, que é, aleluia, a redenção, né? Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligiam a criação como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, conforme está escrito lá em Romanos 8, 23. Enquanto nós não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de enfermidade. A própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Nós ainda estamos aqui nesse corpo mortal, um corpo pecaminoso, tá certo? Então estamos sujeitos a qualquer enfermidade. E também eu fiz uma anotação aqui que eu achei muito interessante. Nós sabemos que Deus, ele prometeu para a sua igreja a redenção. Também Deus, ele prometeu para a sua igreja a vida eterna. Deus, ele não prometeu a imortalidade. Então, significa dizer que crente também adoece e crente também morre. Só que com uma diferença. Quando partimos daqui, deste mundo, nós sabemos para onde vamos. Louvado seja Deus. Porque o Senhor nos prometeu a redenção. E também, aleluia, ele nos prometeu a vida eterna e não a imortalidade. Nós vemos que com essa pandemia dessas enfermidades, essa praga toda que está aí, quantos servos e servas do Senhor, né, foram já colhidos,
tá certo? Foram colhidos e guardados, tá? Para aquele grande dia. Por quê? Porque na vida deles paira a promessa da redenção, louvado seja Deus, e da vida eterna. Não da imortalidade. Não esqueça disso. Louvado seja Deus. É o tópico 3, o subtópico 3, que fala sobre a necessidade dos dons. Tá certo? Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Quantas vezes o médico se acha tão superior que ele acha que vai poder trazer a vida? Não, só Deus dá a vida e só Ele tira a vida. O que o médico tem é uma sabedoria dada por Deus para ajudar nas enfermidades, né? Mas a cura quem traz é o Senhor. E nós podemos ver isso todos os dias. Porque hoje mesmo nós tivemos notícias de algumas pessoas que saíram, né, ilesa deste vírus e outras morreram. Hoje mesmo, tá certo? Eu tive a felicidade de ouvir falar, certo? Que uma serva do Senhor, de 82 anos, que já estava operada, convalescendo de outra enfermidade, que pegou este vírus, estava internada e recebeu alta hoje. 82 anos. Quem foi que curou? Foi o médico? Não, foi o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor quis tirá-la de lá, quando outros foram colhidos. Então, quem cura, quem dá a vida é o Senhor, e nós não podemos esquecer disso. Louvado seja Deus. Como eu falei, a humanidade ela precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento na medicina, visando o bem-estar de todo. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja. Louvado seja Deus, à disposição da igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Louvado seja Deus. Nós vemos quando o Senhor curou, aleluias, louvado seja Deus, quantas curas maravilhosas Ele fez. Quando Ele foi chamado para curar aquela criança, a filha de Jairo lá que morreu, poderiam ter dito que poderia ter sido o que chamam de um ataque de catalepsia, aquela pessoa parece que morreu, mas não morreu. Mas para confirmar isso, nós vemos quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro. Ele já havia morrido. Diz a palavra de Deus que já estava com 4 dias. E o Senhor disse, não, Lázaro dorme. E olhe que quando o Senhor chegou lá, disse, Lázaro, vem para fora. Ali veio Lázaro e foi o quê? Restaurado, curado. Porque só o Senhor, Ele dá a vida. Então, os dons de curar, eles são necessários à igreja. Aleluia. São necessários à igreja da atualidade. Por quê? Porque o mundo ele está muito incrédulo, tá certo? Ele acredita que a medicina é capaz de fazer tudo. A medicina é capaz de restaurar vidas, é capaz de superar Deus. Lê do engano. Só o Senhor é capaz de dar vida e vida com abundância. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: existe uma variedade de manifestações do dom de curas. E sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer dar saúde a seu povo. Aleluias. Louvado e
e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos passar para o terceiro tópico, que é dom de operação de maravilhas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o seguinte: o dom de operação de maravilha. Este dom, ele realiza, aleluia, obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Louvado seja Deus. Coisas consideradas impossíveis, aquilo que ninguém consegue fazer, o Senhor faz. Louvado seja Deus. Por isso que nós chamamos que é o dom de operação de maravilha, porque ele altera a ordem natural das coisas. Louvado seja Deus. E este dom, aleluia, Deus concedeu também ao ser humano. Aleluia. Deus dá a capacidade do ser humano, aleluia, receber este dom, aleluias, e realizar essas maravilhas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluias. Nós podemos ver, glória a Jesus, que o Senhor, ele dá para a sua igreja este dom maravilhoso. Por quê? Porque a sua igreja necessita, aleluia, de coisas grandiosas, porque ele é Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom, ponto 2. Do subtópico 2, do ponto 3, diz o seguinte: exemplos bíblicos, aleluias, desses dons de maravilhas. Glória a Deus. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilha. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Nós podemos contemplar isso lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 27. Qual o homem que tem o poder, aleluia, de mandar o vento parar, do mar se acalmar? Louvado seja Deus. Mas Jesus fez isso. Ele repreendeu o mar, aleluia, e este logo se aquietou. Glória a Jesus, aleluia. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Tá certo? Coisas que só ele mesmo podia fazer, e nós vamos já destacar. Podemos destacar outros exemplos dessas operações de maravilhas. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, 11 e 17. Você pode pegar a sua Bíblia em casa e conferir. Louvado seja Deus. A viúva vinha chorando porque o seu filho já estava morto. E quando o Senhor viu, ele tocou no esquife, aleluias, e curou aquele jovem, se levantou para a glória do nome do Senhor. Outro exemplo que nós podemos ver, aleluia, também está aqui, lá em Marcos, capítulo 5, e o versículo de número 21, glória a Deus, ao 43, do 21 ao 43, onde ele fala da ressurreição da filha de Jairo. Vamos ler essa passagem da ressurreição da filha de Jairo, que diz o seguinte: Jesus entrou novamente, Marcos, capítulo 5,
versículo 21. Pronto, glória a Deus. Vamos ler a partir do 25. Da cura também da mulher do fluxo de sangue. Jesus vinha numa grande multidão. Marcos 5, 25. E uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Olha, a Bíblia relata que esta mulher já tinha procurado os médicos, gastado seu dinheiro com tudo que ela podia. Se os médicos pudessem curar, não já tinha curado? Mas a palavra de Deus diz, glória a Jesus, que ela tão somente tocou nas vestes, aleluia, de Jesus. E no momento que ela tocou, aleluias, ela foi curada. A filha de Jairo, ele veio correndo procurar Jesus e disse: a minha filha, louvado seja Deus, ela está morta, morreu. E os seus discípulos: para que incomodar o mestre com isso? Aí o mestre disse para ele, aleluias, glória a Deus, não temas, aleluias, apenas creia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando chegaram à casa lá do líder, chamado Jairo, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamento. Então ele entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão riu zombando, achando que o mestre não podia fazer aquele milagre maravilhoso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Louvado seja Deus. E outro exemplo maravilhoso para não contestar esse da filha de Jairo é o exemplo de Lázaro, que está lá em João capítulo 11, 45. Como eu falei anteriormente, a filha de Jairo poderia ter o que chamam de catalepsia, né? Que é uma morte... a pessoa fica dormindo e depois ela acorda e, na verdade, a ciência diz que não morreu. Mas para comprovar que, na realidade, o Senhor ressuscita mortos, louvado seja Deus, aconteceu esse maravilhoso, aleluia, milagre. Essa maravilha maravilhosa, que foi o quê? A ressurreição de Lázaro. Foram ao encontro de Jesus e disseram: o teu amigo, aquele que tu amas, está doente. E mesmo assim o Senhor continuou lá. Aleluia. E ficou fazendo o que ele estava antes. E só voltou 4 dias depois. Quando as irmãs de Lázaro viram ele, disse: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Já fazem 4 dias. E o Senhor: vai lá e retire a pedra. Sabe por que o Senhor pediu para eles tirarem a pedra? Porque é coisa que nós podemos fazer. Então não precisava o Senhor ir lá e tirar a pedra. O que o Senhor iria fazer era muito maior do que tirar uma simples pedra. E eles tiraram a pedra e o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Aleluias. E Lázaro veio caminhando, ainda todo envolto daqueles lençóis. E todos puderam ver, contemplar a maravilha do Senhor. Aleluia! Então, o nosso Senhor, ele tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial, ele deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno
com poder e graça. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora nós vamos ver aqui o subtópico 3. Glória a Jesus, do ponto 3. É o último ponto que fala distorções no uso dos dons de cura e de operação de maravilhas. Louvado seja Deus. O cristão, ele não tem autoridade divina para determinar ou decretar ou exigir a cura dos enfermos. De jeito nenhum. O que ele pode é suplicar ao Senhor. Senhor, por favor, tem misericórdia, age maravilhosamente. E não colocar o Senhor no canto da parede e dizer, eu decreto, eu exijo. Não, louvado seja Deus. O Senhor, ele dá à sua igreja esses dons para serem usados na hora e no tempo certo. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Aleluia. Como discípulos de Cristo, nós devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Devemos orar, fazer súplica, clamar ao Senhor e pedir para que Ele, pela sua misericórdia, aleluias, louvado seja Deus, cure. A nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. E quem sara o enfermo de acordo com a sua vontade soberana é Deus. Cabe ao Senhor decidir quem Ele vai curar e quem Ele não vai curar. Nós estamos com a responsabilidade só de orar e pedir para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que lá em Tiago capítulo 5 e 14, ele diz o que nós devemos orar, que é pela palavra. Vamos ler aqui Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Glória a Deus. E o versículo 14 diz o seguinte: glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 5,14 diz o seguinte: alguém está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita por fé curará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, lhe será perdoado. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Glória a Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos, independente de se ter o dom ou não. Aleluias. O Senhor diz que Ele cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Inclusive, lá no livro de João, louvado seja o nome do Senhor, existem lá milagres e curas maravilhosas que o Senhor fez e que não tem em outras partes da Bíblia. Inclusive, tem algo tão maravilhoso que eu estive esses dias contemplando, louvado seja Deus, que foi uma transformação. O nosso Deus, Ele é capaz de transformar. Ele pega o homem velho, aleluia, e faz nascer de novo. Ele faz do homem velho uma nova criatura, completamente transformado e restaurado pelo poder do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Mas cabe a nós, aleluia, orar e interceder. Aleluia. Jesus nos ensinou que em seu nome nós devemos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, como nós podemos ver lá em Marcos, capítulos 16 e 18.
Ele diz, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua vontade soberana é Deus. Então o crente deve impor as mãos sobre os enfermos. Não pode ser tratado como um ídolo. O crente que impõe as mãos sobre os enfermos, ele não pode e não deve ser tratado como um ídolo na igreja. Principalmente se o enfermo for curado. Tá certo? Hoje nós vemos várias distorções. Como assim, irmã Eliene? Tem pessoas que usam da misericórdia de Deus, dizendo que eles estão curando e recebendo até dinheiro por isso. Pessoas fazendo campanhas de cura e, através dessas campanhas, pedindo ofertas para que possam realizar. Não, não é desse jeito. O Senhor disse, dá de graça o que de graça recebeste. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor diz que nós devemos impor as mãos e não cobrar por isso. Se o Senhor quiser, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. E isso não é, aleluias, talento de quem está orando. É dom de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo, eu já li essa parte, mas eu vou ler novamente, sobre o enfermo, não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre, aquela vez sempre haverá outros milagres. Louvado seja Deus, não é desse jeito. É pela misericórdia e ação do Espírito Santo que as coisas acontecem. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos desta pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. E toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso não podemos agendar dias nem marcar horas para que para que essa operação seja feita. Louvado seja Deus. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Louvado seja Deus. Nós conhecemos ou já ouvimos falar por aí de alguns, vamos dizer assim, que se chamam homens e mulheres de Deus, que vão ungir e diz, olha, vai ser curado. Eu determino, eu exijo que o Senhor... Não é desse jeito. A hora e o tempo é do Senhor. A graça e a misericórdia é o que Ele dá para nós. Louvado seja Deus. Que nós jamais, em tempo algum, queiramos ter essa pretensão de achar que nós podemos curar alguém ou acrescentar um fio de cabelo sequer. De jeito nenhum. Isso é dom de Deus e Ele faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. O que é que nós podemos fazer, irmã Eliene? Orar, interceder, pedir ao Senhor misericórdia. Deus tem misericórdia. Age, cura, transforma. Nós temos visto nesses últimos dias milhares e milhares de servos e servas do Senhor, até criança, em frente aos hospitais, louvando, orando, aleluia, clamando ao Senhor por aquelas vidas, né? Pelas vidas que ali estão. E o Senhor tem ouvido o clamor, o Senhor tem, aleluia, restaurados, aleluia, pessoas que ali não poderiam ter a esperança. Quantos já saíram, né? Foram exturbados esses dias, já estavam sem esperança, a família nem acreditava, mas o Senhor teve misericórdia, louvado seja Deus, né? Nós devemos decretar diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor?
Me usa como instrumento teu e dizemos, Senhor, leitos vazios e pessoas curadas, porque o nosso Deus, ele é poderoso para curar, para restaurar, para libertar e transformar a vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do tópico 3 diz o seguinte: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. Deus, ele não dá isso. O Senhor dá dons, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a conclusão nesta noite. Louvado seja Deus. Né? A conclusão diz o seguinte: Deus, ele pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Quando nós dizemos que o Senhor cura, é porque Ele cura. Que Ele liberta, é porque Ele liberta. E eu e muitos dos servos do Senhor somos testemunhas vivas dessa palavra maravilhosa. Porque nós somos curados, restaurados. Ele nos deu a oportunidade de nascer de novo e sermos nova criatura. E isto sim é um milagre. Aleluia. Sermos nova criatura para a glória de Deus. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Tá certo? Agora só algo aqui para a gente refletir, não esqueça. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que cada um de vocês possam buscar diligentemente esses dons, porque o Senhor quer dar. Nós vamos orar para encerrar a aula nesta noite. Eu já agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, meu Senhor amado, aqui ainda em Tua presença eu quero Te agradecer, Te louvar, meu Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Te agradecer, meu Senhor, por esses dons maravilhosos, por esta aula maravilhosa, e eu já quero Te agradecer, Senhor, pelas curas que eu sei que estás realizando. Eu quero Te pedir, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Tu visite nesta noite, meu Senhor da glória, aquelas pessoas que estão nos hospitais, com enfermidades diversas. Senhor, que Tu venha sarar a nossa nação, que Tu venha sarar o nosso país. Aleluia, Jesus. Que Tu venha visitar nossas autoridades constituídas, meu Senhor, e venha nos dar da Tua graça dia após dia e continuar confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém.